Olá, queridos, tudo bem com vocês? Uma ótima noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre uma questão importante, que são quais atitudes que podemos ter que nos afastam de Deus. Em umas gravações passadas a gente conversou sobre como conseguir a salvação e hoje nós vamos conversar sobre atitudes que nos afastam da presença de Deus. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Ative o sininho do nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, dê a sua curtida, que isso é muito importante para que os vídeos sejam propagados para mais pessoas, né? Eles ganham força para serem levados para mais pessoas conseguirem ter acesso. Então é uma forma de você também fazer um evangelismo. Faça isso, curte, comente, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Posso contar com a sua ajuda? Legal! Então vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem hoje está te afastando da presença de Deus? O que? Qual situação? Quais pessoas? É um marido, uma esposa, um chefe mal-humorado, uma professora que pega no teu pé, um vizinho barulhento, um filho rebelde? O que está te afastando da presença de Deus? E eu vou te falar uma coisa. A única coisa, a única pessoa que pode te afastar da presença de Deus é você mesmo. Olha que sério isso. Porque quando nós temos o desejo, o anseio genuíno e verdadeiro de estarmos na presença de Deus, nada, absolutamente nada, pode nos afastar. Então, hoje eu te chamo para reflexão, para poder entender direitinho essa palavra. Se você se encaixar em qualquer um desses itens, peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda a um pastor, a um líder. Nós estamos à disposição para conversar com você. Combinado? Então vamos lá. Quais são as atitudes? Eu vou falar hoje de 8 atitudes que podem nos afastar da presença de Deus. A primeira delas que eu vou falar é a preguiça. Vamos ler um versículo que fala a respeito? Provérbios 6, 9 a 11. Anota aí, depois medita mais nessa palavra, vai lá na Bíblia, lê esses versículos e tenha bastante entendimento. Combinado? Provérbios 6, 9 a 11 fala o seguinte: preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, enquanto o preguiçoso dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Deus é um Deus de atitude, é um Deus de ação. E Ele espera isso de nós também. Quando agimos com fé, tomamos atitudes de fé, isso alegra o coração de Deus. E isso atrai bênçãos, atrai milagres. A preguiça, além de nos afetar como pessoa, pode nos afetar também financeiramente, afeta os nossos relacionamentos e afeta a nossa vida espiritual. Por quê? Porque quando a gente tem preguiça de ler a palavra, quando a gente tem preguiça de orar ao Senhor, de ter um momento de comunhão com o Senhor, conversa com Deus, isso vai nos esfriando e vai cada vez mais nos afastando da presença de Deus. Então, se você se identificou com esse pecado, o pecado da preguiça, monte um plano de ação, estabeleça. Hoje mesmo, tire um momento de oração, de leitura da palavra. Amém? Qual a segunda atitude que a gente pode ter que nos afasta da presença de Deus? A fofoca. Vamos ler um versículo? Aliás, vamos ler 2 versículos que falam a respeito da fofoca. 2 Timóteo 2,16. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. E Provérbios 20, 19 fala o seguinte:
O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Então aqui nós temos duas orientações na palavra de Deus. Uma, a gente não pode falar fofoca e a gente deve se afastar das pessoas fofoqueiras. Então você pode estar numa roda de fofoca e só por não abrir a boca você achar que não está errando, isso pode te levar a uma cilada. Porque estar ouvindo a fofoca também é participar dela. Se afaste da roda da fofoca, do mexeriqueiro. E o que é a fofoca? É falar dos outros pelas costas. Porque mesmo que uma pessoa esteja tendo uma atitude errada, ela esteja falhando, não é falando dela pelas costas que as coisas vão melhorar para ela. Se você realmente quer ajudá-la, chame-a para conversar. Ou ore por ela. É a forma correta. E não falar pelas costas. A fofoca destrói relacionamentos, traz discórdia, confusão, traz uma confusão no meio. Fofoca na família causa muita confusão. Aquele diz que me diz, que ninguém sabe o que é verdade, o que é mentira. Então se afasta disso. Não caia nessa cilada, porque ela vai fazer você se afastar do centro da vontade de Deus, dos planos de Deus para a tua vida. Amém? A terceira atitude que pode nos afastar da presença de Deus é a inveja. Vamos ler um versículo a respeito. Gálatas 5:21 fala o seguinte: as invejas, as bebedeiras, as farras e as outras coisas parecidas com essas, repito o que já te disse, os que as fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, Deus coloca a inveja no mesmo patamar das bebedeiras, das farras. E isso faz, aqui a palavra falando, essas coisas faz com que nós não recebamos o reino de Deus. Olha o perigo que é isso. E o que vem dessa inveja? É olhar a prosperidade da pessoa que está perto de você com descontentamento. Ver que ela está crescendo, tanto financeiramente, ou que ela vai se casar, ou então que ela conseguiu um emprego melhor, ou ela está crescendo ministerialmente, e você olhar para essa pessoa com descontentamento, não se alegrar com o crescimento dela, porque você queria estar no lugar dela, na verdade você se compara com ela, isso é inveja. Desejar crescer também, isso é muito positivo, porém não com o descontentamento que as outras pessoas ao redor cresçam. Isso é inveja, e a Bíblia fala claramente, isso nos afasta da presença de Deus. Não é a vontade de Deus, isso não alegra o coração do Pai. E como que a gente pode fazer para manter uma vida sem inveja? Contentamento. Em tudo dai graças. Seja o que você estiver passando, a dificuldade que for, ou a promoção que você recebeu, pode ser que seu colega de trabalho recebeu algo melhor, mas agradeça. O coração grato abre muitas portas, atrai muitos milagres. Então comece a ter gratidão no teu coração. Amém? Qual o outro fator que pode trazer também o afastamento da presença de Deus? O egoísmo. Vamos ler a palavra? Mateus 22:39 fala o seguinte: e o segundo mais importante é parecido com o primeiro, que é um mandamento. Ame os outros como você ama você mesmo. Então, se você já ouviu falar de alguém, você acha que o mundo roda ao teu redor, você é o centro do universo, o teu umbigo é o centro do mundo, quer dizer, você está olhando muito para você mesmo, você não olha para mais ninguém ao seu redor, significa que você está sendo egoísta. E quando a gente é egoísta, a gente não olha ao próximo. E a pessoa que é a maior referência de amor ao próximo que temos é Jesus. Ele entregou a sua própria vida por todos nós, pelos nossos pecados, ele foi morto, ressuscitou. Ele foi à cruz por mim e por você. Então, ele é o maior exemplo de amor ao próximo e não egoísmo. Então, se a gente está reconhecendo que tudo para mim, eu tenho que ter o melhor, eu sou digno disso, eu devo ser honrado, onde eu chegar eu tenho que receber pompa. Então, tudo isso significa que eu estou me colocando no centro. E está errado. O centro é de
Jesus, é de Deus. E também amar o próximo como a mim mesmo. Então, se você está se identificando com isso de egoísmo, tome uma atitude de mudança. Comece a olhar ao próximo com amor também. Comece a levar o amor de Cristo para as outras pessoas. Não queira só para você. Às vezes a gente fala assim, as pessoas querem só receber e não dão. Uma forma de amar ao próximo é levando a palavra de Deus, é levando a verdade à próxima pessoa, ao próximo que está aos nossos lados. Amém? Um outro fator que pode nos afastar da presença de Deus é a ganância. Leia comigo 1 Timóteo 6,10, que fala o seguinte: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os males, e algumas pessoas, por quererem ter tanto dinheiro, se desviam da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. A Bíblia não está falando aqui que o dinheiro é a fonte de todos os males, mas o amor ao dinheiro. O dinheiro ele pode ser muito bem usado para missões, para alimentar nações, para fazer o bem. Só que muitas vezes a ganância pelo poder, pelo dinheiro, gera guerras entre países, nações, gera briga nas famílias, por herança. Então, a ganância nos afasta de Deus. Então, o próprio Jesus falou que não é possível, lá em Lucas 16:13, não é possível agradar e servir a dois deuses. Não tem como você servir ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo, porque há de desagradar um deles. Então, pensa, reflita, o quanto que você está dando de valor ao dinheiro, ao poder, você está colocando, almejando coisas e com ganância. Então, toma cuidado. Se acendeu aí uma luzinha, um alerta, isso pode estar te afastando da presença de Deus e trazendo esfriamento. Amém? Outro fator, o sexto, que pode nos levar ao afastamento de Deus é a ira descontrolada. Efésios 4:26 fala o seguinte: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, a gente pode até se alterar, sentir uma ira a respeito de uma situação. Porém, a gente não pode permitir o descontrole. Não pode sair gritando, ofendendo, batendo, destruindo. E isso é a falta de controle. E um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão. Então, se você percebeu que você se ira, mas ao mesmo tempo você está perdendo o controle, indo dormir irado, permanecendo dias sem conversar com as pessoas que te iraram, isso está sendo um perigo para te afastar da presença de Deus. Não faça isso. Mude suas atitudes. O sétimo fator que pode nos afastar da presença de Deus é a imoralidade sexual. 1 Coríntios fala o seguinte, em 6, versículos 18 a 20. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Quem vive em vocês, lhes foi dado por Deus? Então, vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Então, quando a imoralidade, assistindo filmes, vendo revistas, pensamentos, isso tudo é um pecado com o próprio corpo. E o corpo da gente é templo do Espírito Santo, somos morada de Deus. E quando a gente peca em imoralidade sexual, nós estamos afetando o templo que o Espírito Santo mora. E ele não vai compactuar com esse pecado. O que ele faz? Se afasta. Por isso que muitas vezes a gente não sente a presença de Deus, não sente apatia. Por quê? A imoralidade faz isso, afasta a presença do Espírito Santo. Tá errado. Nós devemos manter a casa do Espírito Santo própria para ele habitar. Amém? Qual, então, o último fator que pode nos afastar da presença de Deus? É a idolatria.
1 Coríntios 10:14 fala o seguinte: por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. A idolatria não é somente prestar culto, adorar a outros deuses, imagens. Não é só isso. É isso também, mas não é só isso. Existe uma forma de idolatria sutil e perigosa, que é colocar qualquer coisa ou pessoa antes de Deus. Quer dizer, se torna mais importante. Uma mãe super preocupada, que está pensando muito no filho, não está confiando em Deus, na proteção de Deus sobre o filho, também está criando uma idolatria sobre a criança. Então, qualquer pessoa que a gente coloque antes de Deus se torna idolatria. Um casamento, um marido, uma esposa, filhos, um emprego, tudo isso, até dinheiro que a gente acabou de conversar, a ganância, se ela está além, se a posição, o dinheiro está, nós amamos o dinheiro, significa que nós estamos idolatrando. Então isso se torna pecado. Então pensa agora, se tem alguma coisa que está te tirando o tempo que deveria ser do Senhor, isso se torna idolatria. Televisão, internet, tanto tem o seu tempo, mas Deus precisa ter o tempo dele de reverência, entendeu? Nós não podemos colocar nada antes de Deus. Nosso amor primeiro é o Senhor. Amém? Então, de todas essas coisas que a gente conversou hoje, reflita. Tudo isso nos afasta da presença de Deus. E se você está se sentindo frio, com apatia, de repente, numa dessas questões, você está falhando. Amém? Fazer uma oração por você. Senhor, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo, Consolador, Intercessor, nos toque agora, em nome de Jesus, trazendo à nossa memória aquilo que fizemos ou estamos fazendo que te desagradou, Senhor. Pedimos perdão pelos pecados que foram falados aqui hoje e queremos, Senhor, andar corretamente diante de ti. Queremos, Senhor, acertar o alvo. Queremos, Senhor, estar bem diante de ti para que nossa comunhão seja restabelecida e não possa ser quebrada. Em nome de Jesus. Senhor, obrigada por cada irmão que está assistindo a esse vídeo, que ele seja edificado em nome de Jesus. Desejo a todos uma boa noite e Deus abençoe.